Boa noite, meus irmãos, a graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Agradeço a todos pela participação, tanto nos cultos online como também nos presenciais que temos, pela graça do Senhor, tido, tanto na igreja como também lá na Casa do Engenheiro. Esse próximo culto será lá na Casa do Engenheiro, próximo domingo às 17 horas. Você está convidado a estar junto com a sua família, a convidar outras pessoas para que possam, cada um no seu carro, cultuarem ao Senhor. E eu louvo a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos dado. E hoje eu gostaria de aproveitar esta oportunidade de que você possa ser edificado pela Palavra de Deus. Até mesmo porque é estudo bíblico. E a Palavra de Deus ela é uma bênção para poder nos edificar. Para mim ela é o manual da vida. É daqui, da Bíblia, que eu tiro instruções para a minha vida pessoal, para a vida familiar, para a vida ministerial, enfim, para todas as ramificações da nossa vida. É ali que nós buscamos a resposta. E o que eu tenho comigo, eu extraí algumas frases de internet falando sobre coração. Essa questão de seguir o coração. E olha que frases lindas. Elas são bonitas e nós colocaremos essas frases assim ao crivo das Escrituras para ver se encontram aprovação bíblica. E talvez são frases que você mesmo já ouviu e até acredita, mas nós precisamos confrontá-las com as Sagradas Escrituras. E a Bíblia, ou melhor, o que eu tenho é o seguinte, olha que bonito. Siga sempre o seu coração, e o caminho a percorrer ficará cada vez mais claro. É impossível errar o caminho quando a voz que fala com a gente vem do lado de dentro. Essa é uma das frases que encontrei. A outra é a seguinte: siga sempre o seu coração. Só você sabe o que é melhor para a sua vida. Isso se chama consciência de si mesmo. Outra: não tenha medo de apostar alto. Siga a sua intuição. O seu coração já sabe o caminho. Depende de você seguir para onde ele está apontando. Ainda tem mais. Siga o seu coração. A razão nem sempre fala a verdade. Ou que dizer, ouça conselhos, mas siga o seu coração. Seja qual for a direção, siga o seu coração. E a frase mais razoável que eu achei, que eu pude ler nessa tarde, na tarde de hoje, foi: siga o seu coração, mas leve o seu cérebro com você. O que dizer dessas frases à luz da Bíblia? O título do estudo bíblico da noite é Enganados pelo Coração. E baseamos a nossa leitura no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 9. A Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu repito, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O profeta Jeremias, há muito tempo atrás, ele já dizia que nós não podíamos e não podemos confiar nos nossos corações. O nosso coração, quando interpretado aqui em Jeremias, está se referindo às nossas emoções, aos nossos sentimentos, às nossas vontades. Nós não podemos confiar decisões importantes das nossas vidas em sentimentos, em emoções, porque elas são transitórias, passageiras. E quem nunca teve vontade de fazer algo e rapidinho já passou a vontade? Ou você amanhece bem e depois no outro dia você não amanhece tão bem e nem sabe a razão, porque você está um pouco triste. Isso tem a ver com vários fatores, mas são emoções. E nós não podemos agir por emoções. Imagine você estudante, agora na quarentena, não está indo à escola, mas numa segunda-feira que você tem vontade, você tem desejo, seu sentimento de ficar dormindo, de aproveitar o inverno, esse frio, mas você não deve ceder à sua vontade, às suas emoções. Você deve se levantar e ir à escola ou ir ao trabalho. Por quê? Porque você não deve ser levado pelo que diz o seu coração.
pelo que diz a sua vontade, o seu desejo, mas por aquilo que é certo, por aquilo que fará bem para você. Algumas pessoas, alguns alunos, não gostam de estudar. E às vezes nem precisa gostar, tem que estudar. Porque se ele o fizer, ou seja, se ele se dedicar aos estudos, ele colherá as benesses da sua prática de estudar. Tem uma outra passagem nas Escrituras, em Provérbios, capítulo 28, versículo 26, que diz o seguinte: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, esse será salvo. O que confia no seu próprio coração é insensato, é tolo, é bobo. Ele não sabe o que está fazendo. Então, todas essas frases que eu retirei da internet, a gente pode fazer o seguinte, talvez aproveitar o papel para reciclagem, mas é para jogar fora. Porque se eu seguir o meu coração, eu serei insensato. A Bíblia diz que ele é perverso, ele é enganador, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O maior impostor, o embusteiro, o que engana, o enganador, ele está aqui, dentro de você, são as suas emoções, seus sentimentos. Eles te enganam. E eu tenho aqui, por exemplo, alguns casos de pessoas que já tomaram decisões baseadas no sentimento, na emoção e que, consequentemente, pagam um preço muito caro. Por exemplo, existem muitos consumidores compulsivos. Compram por impulso. A pessoa sai de casa para comprar uma coisa e volta para casa com 2, 3, 4 coisas, com as mãos cheias de sacolas e com o bolso vazio, com dívidas de no mínimo 10 a 12 vezes. Por quê? Porque comprou motivado por uma emoção, por uma vontade, um sentimento. Eu mereço, é para mim, por que eu não posso? Em 10 vezes, em 20 vezes, com carência para começar a pagar no ano que vem. Tem pessoas que vão, por exemplo, a uma concessionária, dar uma olhada num carro e acaba trazendo o carro e depois vai se virar para poder pagar as suas prestações. E nem precisava. Sabe, se você agir pelo coração, você vai ter problemas e vai se endividar. Então, até muitas pessoas endividadas, talvez seja o seu caso, é porque você comprou coisas motivado por emoções, comprou coisas que não precisava. E tem dica para isso? Sim. Por exemplo, não compre na primeira loja que você entrar. Nunca compre na primeira loja que você entrar. São dicas que eu tenho para mim. E faça a cotação dos preços. E sempre, mas sempre, confira os preços da internet, do mesmo produto na internet. Eu, quando preciso comprar uma coisa, não é que eu queira comprar, mas é porque eu preciso. Então, antes de ir às lojas aqui da cidade, eu já faço uma cotação na internet para saber quais são os melhores preços na internet, para ver se compensa dar preferência para o comércio local. E nunca comprar por emoção. Vendedores, eles sabem trabalhar as emoções. Por exemplo, recentemente nós comemoramos o Dia das Mães. Então, quando você vai comprar algo, vamos supor que fosse algo grande, uma geladeira para sua mãe. E quando você fala que é para sua mãe, o vendedor já vai dizer com emoção, mas você deve gostar muito da sua mãe merece. Olha essa geladeira aqui, essa aqui é bem maior, é mais ampla. Sua mãe já teve uma geladeira assim? Você vai falar, não, nunca teve, então vale a pena, é para sua mãe, nós dividimos, nem vai sentir pagar. É para ela, não é para qualquer outra pessoa. E pela emoção você acaba se endividando. Por quê? Porque você ouviu a voz do seu coração. E é enganoso, é perverso, mais do que todas as coisas. Por exemplo, jovens que começam a namorar precocemente. Os jovens adolescentes estão namorando. E, porque eu amo a pessoa. Nunca amei alguém como eu amo a fulana, a beltrana, aquele rapaz, porque o coração bate mais forte. Isso é mera ou pura paixão. Não tem nada a ver com um amor verdadeiro. São emoções.
emoções. Sim, e aí a pessoa acaba muitas vezes se frustrando, se entregando à pessoa errada, na hora errada, ou até mesmo se casando ou se engravidando da pessoa errada. E paga um preço muito caro por uma paixão, porque agiu pelas emoções e não pelo que assim diz o Senhor, não pelas instruções bíblicas desse manual tão precioso que é a Bíblia. Tá? Pode perceber que muitas pessoas sofrem hoje, e assim, são preços altos. Tem coisas que fazemos que nós nem imaginamos o quão caro será na hora de pagar essa conta. E pessoas que se deram muito mal hoje porque casaram errado, porque fizeram muitas coisas erradas no passado e agora estão pagando. E pagam pensões, e aí depois sofrem um divórcio, depois passam por outro, tem perdas. Por quê? Porque se casaram precocemente, se entregaram a pessoas erradas e ficaram talvez mães solteiras, tem até pais solteiros, tem de tudo agora. Por quê? Porque agiram por impulso, porque agiram pelas emoções, pelo coração. Isso é muito perigoso. A Bíblia diz que o meu coração, ele é enganoso, eu não posso confiar no que o meu coração quer ou deseja. Dica: você jovem, você que pretende se casar, proponha-se diante de Deus namorar ou desposar alguém somente quando estiver pronto para iniciar um relacionamento com vistas para casamento. Você é adolescente, você não vai brincar. Namoro, um desposamento, não é passatempo. Você brinca com as suas emoções, brinca com a esperança, com as emoções de terceiro. Você fragmenta o seu coração e na hora que vai se casar, você tem só um pedacinho de coração para dar para o seu futuro cônjuge. Por quê? Porque você já deu parte do seu coração para diversas pessoas. Essas pessoas não tinham direito ao coração. Mas você, porque agiu por impulso, precipitadamente, acaba se entregando parte do seu coração para uma dezena de pessoas, para muitas pessoas, porque agiu precipitado, pensou no coração. Então, coloca diante de Deus. Casamento é coisa séria. Vai se relacionar com alguém? Já esteja se preparando para casamento. Sim, para se casar. Eu conheço moças e rapazes, conheço rapazes que propuseram em seus corações se relacionarem com alguém só durante a faculdade ou após a faculdade. Jovens que, assim como José do Egito, passaram por muitas dificuldades, eu sou testemunha ocular de jovens que foram assediados, no caso rapazes, por mulheres bonitas, bem vestidas, e, bom, até com propostas muito indiscretas, muito provocantes, e mesmo assim se mantiveram fiéis e casaram com a pessoa certa, se casaram virgens, têm um casamento abençoado, que é uma lua de mel. Anos se passaram, pessoas que são fiéis. Por quê? Porque não agiram de acordo com o coração, com as vontades da carne, mas souberam esperar e seguiram assim diz o Senhor. Sabiam que, olha, não vale a pena, né, se aventurar com mulher estranha. Espera a mulher prudente, a esposa prudente que vem do Senhor. São pessoas que hoje encolhem muitas bênçãos porque não agiram segundo a carne, segundo a própria vontade, mas agiram de acordo com a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus acima das suas próprias vontades. Por isso que quando Jesus Cristo torna-se Senhor de verdade de alguém, o ego da pessoa é desentronizado e Jesus Cristo ele passa a reinar. Então é Ele quem dita as normas, é Ele quem manda, é Ele quem legisla e você executa de acordo com a soberana vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para mim. E tem mais exemplos? Sim. Tem, por exemplo, empregados. Eu conheço pais de família que não param em empregos porque agem por impulso, porque brigam com o encarregado, porque brigam com o patrão e pedem demissão e acham que estão na posição de não aceitarem desaforo, de não levarem desaforo para casa e acabam se demitindo.
tem problema com acerto, depois não conseguem um outro emprego à altura e passam dificuldade, ficam endividados, têm problema conjugal, por quê? Porque o temperamento, agindo pelas emoções, agindo pelo coração, acaba tendo consequências desastrosas em casa. Porque depois, num casamento, depois do adultério, da traição, o que mais causa divórcio é a questão financeira, é questão de dinheiro. E pessoas que não sabem administrar o seu coração, dizendo, olha, calma coração, calma. Aqui quem manda é Jesus Cristo. Aqui quem manda é o Senhor. Por favor. E tem dica. A Bíblia diz em Tiago 1,19, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, ouça. Às vezes você vai ter que engolir boi, vai ter que engolir camelo, vai ter que engolir algo que você nem imagina. Mas vai ter que engolir, vai ter que ouvir, vai ter que se segurar para não irar e tardio para falar. E algumas pessoas fazem totalmente o contrário, são muito rápidos para falar, tardios para ouvirem e rápidos, mas muito rápidos para se irarem. Espero que esse não seja você. Poderia falar de casamento? Né? Casamento hoje em dia, vários casamentos são desfeitos com a mera justificativa que os cônjuges não se amam mais. Não teve nada escandaloso, simplesmente porque não tem mais compatibilidade de gêmeos, porque não se amam. Então estão baseando uma separação, um divórcio, em sentimentos, em emoções. E isso é pecado, isso é desastroso, isso é prejudicial. E quer ver outros sentimentos, agora mais intrínsecos, algo mais assim dentro de você? Olha esse sentimento. Você já pediu perdão a Deus mais de uma vez pelo mesmo pecado, talvez várias vezes por o mesmo pecado, depois você sente que Deus não te perdoa? Deus não me perdoa. E você pediu perdão genuinamente? Esse sentimento de achar que Deus não lhe perdoou, ele é enganoso. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, eu repito, de toda a injustiça. Então, eu devo basear a minha vida, os meus procedimentos, as minhas ações, de acordo com assim diz o Senhor, não de acordo com o que eu sinto. Porque às vezes nós não nos sentimos perdoados. Eu falei, mas eu sei que Deus me perdoou. Ou você já sentiu que Deus não lhe ama? Não, Deus não me ama. Ele pode amar o outro irmão. Ele pode amar aquela pessoa, mas não a mim. Aí nós temos João 3,16. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus lhe ama assim. E Deus, na sua essência, é amor. Aquele sentimento, que Deus é mau. Algumas pessoas já me confessaram isso, pastor, eu acho que Deus é mau. Esse sentimento, pensamento que traz à pessoa um sentimento ruim contra Deus, é um sentimento perverso, é um sentimento enganoso. É como se Satanás lançasse uma seta inflamada, um dardo inflamado, para que você ficasse contra o Deus Todo-Poderoso e Soberano, o Deus que lhe ama, o Deus que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer, para que você possa ter a vida eterna, estar sempre junto com Ele no céu um dia. E são tantos pensamentos. Já sentiu talvez que você é fruto do acaso, que sua vida não tem valor? Sua vida não vale nada? Temos 1 Coríntios 6,20 que diz, porque fostes comprados por bom preço. Você não foi comprado por uma bagatela. Você não foi comprado numa pechincha. Você não foi comprado num brechó. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você foi comprado e muito bem comprado. Você é valioso para Deus.
1 Coríntios 7, 23 também diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Pelo menos 2 vezes aqui no livro de Coríntios, a 1 Coríntios 6, 20 e 1 Coríntios 7, 23, diz que você é precioso e foi comprado por um preço muito alto, pelo preço do unigênito, do sangue do unigênito, da sua morte, sepultamento e ressurreição. Eu pergunto, esses são sentimentos enganosos que brotam do coração. Agora eu lhe pergunto, será que você realmente pode confiar no seu coração? Você pode confiar naquelas frases? Siga seu coração, siga seu coração, se seu coração só está te causando problemas. E Paulo fala um pouco sobre isso, aquilo que ele quer fazer, ele acaba não fazendo, o que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Porque tem a lei de Deus que habita na sua vida, a do homem regenerado, e tem também daquele homem perverso, do homem mau, da velha natureza, e que fica brigando. Assim, nós devemos tomar muitíssimo cuidado com a voz que nós ouvimos, com os sentimentos que vêm sobre nós e se nós vamos ceder ou não. Jesus, por exemplo, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Então, ser tentado não é pecado. O pecado está em ceder à tentação. Talvez você que já passou no passado por um vício da bebida, hoje tem aquele desejo de beber cerveja, de se embebedar, de pegar aquelas bebidas de dose que você bebia antes. Você tem aquele desejo, mas você não cede. Você é tentado, mas não peca. E assim funciona com a nossa vida. Às vezes temos o desejo, você tem problema com glutonaria. É um pecado muito pouco falado. De comer em excesso. Você tem aquela vontade, eu vou comer mais. Mas você diz, eu não posso. O que passar disso é pecado, é glutonaria. Então você foi tentado porque viu, agradaram aos seus olhos aquelas guloseimas, mas você não cedeu. Você reprimiu aquela vontade que lhe traria danos. Talvez eu conheço pessoas diabéticas que cedem e comem de forma desregrada doces. Eu tive assim, eu abri a geladeira de um diabético e estava cheia de doces, cheia de goiabada cascão. Eu falei, não dá para acreditar, porque a pessoa está cedendo às suas vontades. E uma pessoa diabética, ela pode ter vários problemas, inclusive a cegueira. Então, quando nós colocamos as nossas vontades, os nossos sentimentos lá embaixo e colocamos a vontade de Deus em cima, porque a vontade de Deus é melhor. Os pensamentos de Deus são mais elevados, os caminhos de Deus são mais altos. E nós devemos sim deixar que Jesus Cristo, Ele nos guie. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo e não a nossa carne, o nosso eu. Aí foi, pastor, então o que eu faço? Porque eu percebi que eu dei muita mancada na minha vida. Sabe? Eu não parei emprego, eu tive problemas sérios em relacionamento, eu achei que a pessoa era para a vida inteira e aí acabou que não durou nada. E eu sou uma pessoa muito instável. Eu sou uma pessoa, folha de bananeira. E eu preciso parar com isso. E aí tem hora que eu tenho vontade de fazer isso e começo a fazer, mas não tem persistência, então eu paro, depois dá vontade de fazer outra coisa, eu começo a fazer e não continuo. E a sua vida é um sobe e desce de derrotas, de falta de persistência, de perseverança, que está acumulando aí, colecionando fracassos, porque está agindo segundo as suas emoções. E aí não consegue passar, ser aprovado, conseguir aprovações em concurso, no vestibular, em se dar bem, porque você não gosta de estudar, não quer estudar. Talvez está tendo problema com o seu próprio corpo, porque não tem disciplina, porque você não tem vontade de acordar mais cedo para ir à academia, para fazer uma caminhada, você não tem vontade de fazer uma dieta balanceada para beneficiar o seu corpo, te dar saúde. Por quê? Porque está sempre agindo de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu coração.
Hoje meu coração diz que eu não devo fazer nada. Hoje meu coração diz que eu devo ficar em casa sentado. Meu coração diz que eu não tenho que ir para a igreja hoje, que eu não devo ler a Bíblia. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Meu amado, vou ser bem franco, você não precisa ter vontade de ler a Bíblia, você tem que lê-la, porque ela vai transformá-lo. É como uma criança que não tem vontade de comer frutas, legumes, verduras. Ela não precisa ter vontade, ela não precisa querer. Ela precisa comer, porque se ela comer, ela será bem nutrida, ela será alimentada. Essas frutas, verduras vão melhorar a imunidade dessa criança. Ela vai ter mais saúde, vai ter mais vigor, vai ter mais inteligência, mais capacidade. Não importa se gosta ou se não gosta. Seria melhor se gostasse, mas se não gosta, que faça, porque você vai colher os frutos. Eu não gosto de trabalhar. Tudo bem, então você vai trazer pobreza para sua casa, vai trazer ruína, vai trazer fome. Então você vai trabalhar sim. E é melhor que goste, aprenda a gostar de trabalhar. Porque você precisa, independentemente se você deseja ou não. Não devemos agir de acordo com a nossa vontade. Somente quando a nossa vontade é a mesma vontade de Deus. Por isso é que nós aprendemos com o próprio Cristo, que o próprio Deus diz, faça-se, Senhor, a tua vontade e não a minha. Jesus nos ensina a pedirmos pela vontade de Deus sobre nós e não a nossa própria. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinando, de forma bem didática, bem pedagógica, a não confiarmos nas nossas vontades, mas que nós possamos cumprir a vontade do Pai. Por exemplo, Jesus disse, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E essa deve ser a sua vontade. A minha vontade é agradar a Deus. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Se essa for a sua vontade, você vai estar muito bem. Muito bem. Você será próspero, será bem-sucedido, você será uma pessoa de sucesso, principalmente diante de Deus, principalmente no céu. E, consequentemente, aqui na terra. Por quê? Porque a sua vontade é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do seu Filho Jesus Cristo, fazer a vontade do Espírito Santo. Então, pastor, o que eu faço? Tome sempre as suas decisões baseadas na Bíblia. Sempre. Ela é o assim diz o Senhor. Ela é o manual da vida. Se você entender que a Bíblia tem a razão e seguir os princípios aqui, elucidados nela, você será uma pessoa próspera, será uma pessoa bem-sucedida. Você não pode se conformar com os pensamentos e a filosofia deste mundo. Um pouco da filosofia desse mundo, siga seu coração. Siga seu coração porque às vezes a razão não fala a verdade. Olha, tem cabimento? A Bíblia diz em Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você se permite ser transformado, regenerado pela palavra de Deus, renovando o seu entendimento para com a verdade, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade sua própria? Não, a vontade de Deus. E eu posso lhe garantir, talvez você não acredite nisso, mas a vontade de Deus na sua vida é melhor do que a sua própria vontade para você mesmo. Ou seja, os planos de Deus para a sua vida são melhores do que tudo aquilo que você imaginou de bom para você. Você acredita nisso? Se você acredita, com certeza você está sendo abençoado. E continue, e persevere. A melhor maneira de tomar decisões é de forma racional, séria, baseada na Bíblia e em bons conselhos. A Bíblia diz em Provérbios 11:14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, há segurança. Você deve buscar aconselhamento. Vai abrir um negócio, pretende se casar com alguém, busque muito aconselhamento. Busque ajuda. Não tome decisões importantes sozinho. Busque ajuda. Há sabedoria na multidão de conselheiros. A Bíblia diz em Provérbios 24:6, com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão de conselheiros. Deseja vitória? Busque
muitos conselhos. Bons conselheiros, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas tementes ao Senhor. A melhor maneira de viver é pelas convicções certas. Em momento algum a Bíblia orienta você a seguir seu coração, mas nos orienta a seguir aquilo que Jesus e a palavra dele, ou seja, a Bíblia, nos ensinam. Você não precisa ser fiel aos seus sentimentos, às suas emoções, às suas vontades. Você precisa ser fiel à palavra de Deus. E, em último lugar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Embora Jeremias 17:9, ao que tudo indica, refira-se a sentimentos, às emoções, às vontades, na Bíblia, a palavra coração, ela costuma ser usada no sentido de caráter, de virtude, de valores, enfim, do interior da pessoa. E a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração. A Bíblia diz em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. Tudo isso vem do coração, brota do coração. Então devemos guardar o nosso coração, porque é dele que saem as fontes, é dele que depende a nossa vida, do nosso coração, das nossas emoções. Então, precisamos interiorizar a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite. A Bíblia diz, e eu termino com Josué capítulo 1. Temos um segredo adotado pelo próprio Josué, que diz o seguinte, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Observe a lei de Deus, observe a Bíblia, a palavra. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Por que Deus diz? Medita, rumina, aprenda o máximo que puder, extraia todo o conteúdo, o máximo, todas as pérolas, as joias que encontrar nas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia diz, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa bênção, ela é dada para quem medita na palavra de Deus. Porque quando meditamos de dia e de noite, não é apenas no domingo, não é apenas num evento religioso, mas é o seu livro, é o seu manual. E aqui você vai meditando e vai aprendendo cada vez mais, e aplicando na sua vida no dia a dia. Você lê um pouquinho, fala, Deus, me ajuda a aplicar esse versículo hoje na minha vida. E o que vai acontecendo é que a palavra de Deus, ela vai trazendo bons sentimentos, sentimentos de vida, de paz, de amor, de benignidade, de bondade, de fé, de mansidão, de temperança. Tantos sentimentos bons. E esses sentimentos tornam-se em ações. E aí nós fazemos baseado nos sentimentos, e os sentimentos estão baseados naquilo que nós meditamos, naquilo que nós interiorizamos, inculcamos em nossas mentes. Então esse é um grande segredo. É Romanos 12:2, que nós já lemos, fala que nós não devemos ser conformados com este mundo, mas sermos renovados pela palavra de Deus. E se não pela leitura e meditação das Escrituras, regado com oração e o Espírito Santo. Então guarde seu coração. Leve tudo que envolve seu coração para o Senhor. Quanto mais você guardar e depositar o seu interior aos pés de Jesus, mais seguro você estará. Quanto mais guardado estiver seu coração, mais seus sentimentos, emoções e vontades estarão alinhados com aquilo que Deus deseja para você. Irmãos, fica aqui a reflexão desta noite. Enganoso é o coração. Nós somos enganados por nós mesmos. Somos enganados pelas nossas vontades, pelos nossos anseios.
Então tudo que eu penso, que eu sinto, melhor dizendo, eu devo colocar na peneira bíblica para ver se isso procede, se vem de Deus. Se encontramos aprovação nas Escrituras. Se nós não encontramos, então descarta. Guarda o seu coração, para que ele fique bem alinhado com a vontade de Deus. E que a sua vontade seja fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Pai amado, obrigado. Agradeço ao Senhor pela reflexão da sua palavra e rogo que o Senhor não permita que sejamos enganados pelos nossos corações, pelas nossas vontades. Eu peço que o Senhor abençoe todos aqueles que irrefletidamente agiram no impulso, de forma temerária, e agora estão pagando um preço alto. Eu clamo em favor dessas pessoas. Perdoa-as, ó Deus, e que elas tenham uma chance, uma oportunidade de recomeçarem de forma bíblica, renovando o entendimento, para que possam provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida deles. Senhor, eu peço uma bênção especial por todos esses que estão aqui ouvindo a palavra do Senhor, participando deste culto, que sejam guiados pela palavra do Senhor. E não importando se vai, ó Deus, ofender os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós queremos fazer aquilo que é certo. Ó Pai, por favor, não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo, ao tempo do Senhor, colheremos, se não houvermos desanimado. Ó Pai, muito obrigado por nos ouvir, nos responder. Em nome de Jesus. Amém.